Bom dia! O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão. Meu nome é Alexander, hoje a live é Superando o Medo dos Alimentos, foi um dos temas mais comentados ontem nas caixinhas dos stories e você é meu principal convidado. Fique à vontade para fazer a sua pergunta, fique à vontade para fazer o seu comentário. E se quiser também, no final, se você escrever aqui nos comentários, apenas ao vivo, vale só para quem está ao vivo, eu te chamo aqui para fazer uma pergunta diretamente para mim, claro, focado sobre alimentação e câncer. Deixa eu registrar o tema da nossa apresentação hoje, né, que é vencendo o medo da alimentação, vencendo o medo de comer, e eu quero que você compartilhe também comigo aquilo que está trazendo medo na hora de você comer, tá bom? Bem-vinda, Raquel. Bom dia, querida. Como é que você está? Tudo bem? A Lânia, bom dia. Tudo bem com você? A Valéria, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas. Então, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho mais desse medo de comer. Bom dia, Neuza. Quanto tempo? Como é que você está? Deixa eu falar um pouquinho desse medo de comer, que é algo que tem atrapalhado as pessoas durante a vida, não é só durante o tratamento do câncer. Porque existe hoje tanto terrorismo na alimentação, tanta besteira na alimentação, que as pessoas hoje não estão morrendo mais de câncer. Não que o câncer não mate, tá? Elas estão morrendo por conta do besterol que elas estão colocando para dentro de casa, para dentro da vida delas. E esse besterol só tem prejudicado. Hoje em dia, quando a pessoa vai comer, é uma guerra. Existe uma guerra emocional ali no momento da refeição. Existe um medo gigante daquele alimento se transformar num bandido que vai fazer o câncer crescer. Então, é muita informação, gera confusão. Você precisa de um filtro. Então, eu como nutricionista, eu ajudo os meus pacientes a terem mais informação. A informação liberta, mas a informação de alguém que tenha conhecimento e experiência, não uma informação jogada nas redes sociais que ela não tem utilidade alguma para vocês. Então, eu vou puxar algumas questões que me trouxeram ontem, eu acredito que elas estejam registradas aqui no meu Instagram e eu vou conversando sobre elas com vocês, tá bom? Então deixa eu pegar, tem bastante questão aqui, ó. Então, milho, espiga, amo, colocou emoji com a linguinha de fora, mas com receio da quantidade de agrotóxico. Tira um pouco desse medo das coisas que você tem uma relação afetiva. Então, se você gosta do milho com espiga, consuma esse milho com espiga, cozinhe esse milho com espiga e consuma ele. Eu estou preocupado com outras coisas em relação à sua alimentação e não com milho de espiga, que é algo que você pode consumir e eu não estou com esse terror todo que estão colocando sobre você, tá bom? Até quando fala do milho, eu estou preocupado com óleo de milho e não com milho de espiga. Você tem óleo de milho na sua casa? Então para com essa porcaria agora. Mas o milho de espiga não, tá bom? Vamos pegar outra questão aqui, deixa eu pegar outro comentário. Aqui, esse é muito comum, doce, trigo e leite. A gente precisa aprender a diferenciar o leite bom do leite ruim. Eu vou ajudar vocês nisso. A gente precisa entender que glúten não é o bandido, esse é outro ponto importante, e doce também não é o bandido. Então, deixa eu explicar para vocês direitinho. Leite bom e leite ruim. Leite bom faz queijo. O leite ruim é colocado na caixinha. Então, quando a gente fala de leite, o leite ideal é aquele que vence menos de 15 dias, porque ele não tem sorbato de potássio e outras substâncias. Você não precisa desse conservante chamado sorbato de potássio. Você pode consumir o leite de garrafinha ou saquinho, que vence menos de 15 dias. Muitas pessoas têm falado, Alexander, eu não tenho encontrado. Encontra. Se você for em outros supermercados maiores, outras padarias, você encontra de saquinho, encontra de garrafinha. Vamos supor que você rodou sua cidade toda e não encontrou. Sua cidade é pequena e não encontrou. A segunda opção seria leite em pó. Então, pelo menos pelo que eu saiba, eu não conheço
a 5.570 municípios do Brasil, 5.570 municípios. Mas acredito eu que nos 5.570 municípios do Brasil, bem grande o Brasil, né? Ele tenha o leite em pó, tá bom? Então, pelo menos eu não me lembro, não me recordo de ninguém que tenha falado que na sua cidade não tenha leite em pó. Então, a primeira opção é esse leite fluido, que vence em menos de 15 dias. Segunda opção, o leite em pó, e o outro eu não recomendo para ninguém, tá? Na minha visão, não deveria nem se chamar leite de caixinha. E aí, vamos puxar aqui mais uma questão para vocês. Deixa eu pegar mais outra. Ah, não, perdão. O trigo, né? Falei só do leite. Meus pacientes, eles têm receitas especiais que eu passo com farinha de trigo e outras combinações. Mas vamos pensar na rede social de forma geral. Eu não estou com medo de você comprar o trigo e fazer um bolinho na sua casa. Eu estou preocupado se você comer os porcarias de farináceos, que eu já sempre falo. Biscoito de polvilho, bolacha de água e sal, bolacha recheada, essas massas de lasanha pronta, essas massas de pizza pronta. Isso é o pior que tem do farináceo, com bastante aditivo, bastante porcaria adicionada ali dentro. Esses me preocupam. O pão francês não, o pão francês é legal. Pão de forma não. Pão de forma tem a possibilidade de ter 15 porcarias adicionadas, que são os 15 aditivos. Então, vamos falar de trigo? Então vamos separar o pão francês do resto. Ou da farinha que você compra fora de casa e faz às vezes um bolinho, faz uma coisa ou outra. Aí eu estou numa situação mais confortável para você. Em relação ao doce, eu sempre comento que uma colher de sopa para os meus pacientes com diabetes não prejudicam ele. Meus pacientes, eu estou olhando ele e estou controlando a glicemia. De forma geral, acredito que outras pessoas também não teriam esse problema. Claro que você deve conversar com o seu endocrinologista, deve expor para ele essa situação. Ou para o seu médico, caso você não tenha endocrinologista. Então, o doce, a questão é a dose, é o excesso. Se você come muito doce, excesso de carboidrato produz insulina, que é um hormônio. A insulina pega esse açúcar e transforma em gordura. Gordura debaixo da pele em excesso, vou repetir, gordura debaixo da pele em excesso é alimento para câncer. Câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de esôfago, câncer de pâncreas, câncer de mama e assim por diante. Esse é o grande alimento para o câncer. As pessoas têm o câncer e continuam engordando. Isso é um grande alimento para o câncer. E quem ajuda nesse engordar são esses excessos de farináceos, massas, bolos, bolacha de água e sal, biscoito de polvilho, doces e assim por diante. Esses são os verdadeiros alimentos para você engordar e você engordando sendo o alimento para o câncer, tá bom? O câncer não nasce do além, ele nasce de alguém. E esse alguém não tem um estilo de vida legal. Vamos aqui puxar mais questões. Deixa eu pegar outras. De medo, né? É muito comum esse medo. A Rita mandando bom dia. Bom dia, Rita. Como é que você está, minha querida? Vamos pegar mais uma. Mais outra questão que vocês têm. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Me dá um oi aqui, por favor, para eu ver se minha comunicação está chegando de forma adequada até vocês, por gentileza. Então eu vou pegar aqui açúcar, né? De novo, aquele terrorismo, o açúcar vai fazer o câncer crescer. Da onde surgiu essa história? Eu vou contar. Existe um pesquisador que ganhou o prêmio Nobel, que ele percebia que células de câncer, elas consumiam 10 vezes mais açúcar do que as outras células. Quando a gente faz um exame no paciente chamado PET scan, às vezes o médico fala que as células de câncer, elas iluminam mais, é um termo que ele usa. Porque funciona da seguinte forma, existe um marcador chamado flúor FDG, fluordeoxiglicose, que ele é marcado com glicose. Ele não tem açúcar, ele é marcado com glicose. É uma ferramenta utilizada pela medicina para identificar a presença do tumor. Então, existe o fluordeoxiglicose, no qual as células cancerígenas, elas têm uma captação, ou seja, elas pegam o açúcar de forma diferente das células saudáveis.
e aí você faz o exame e o aparelho mostra, nossa, iluminou aqui no fêmur, iluminou aqui na bacia, iluminou na mama, e ele consegue saber se houve metástase. Só que essa marcação, ela também acontece se a pessoa tiver tuberculose. Então, se você tem uma célula doente no seu corpo, tuberculose é causada pelo bacilo de Koch, ela também capta o fluorodeoxiglicose diferente. Então, a célula doente tem essa característica, ela capta mais glicose. Mas não significa que se você comer mais açúcar, a sua célula vai ficar maior e você vai sofrer metástase. Existe uma diferença gigante entre uma coisa e outra. E tem leigo divulgando que se você comer açúcar, o câncer vai crescer. E se você parar de comer leite, trigo e açúcar, o câncer vai parar. É sem respaldo científico, uma besteira total. E eu te dou exemplo disso. Existem pacientes no hospital, e vocês normalmente não têm contato com eles, que eles recebem dieta pelo canudinho, que a gente chama de dieta interal. Essa dieta, ela é formulada sem a presença de leite, sem a presença de açúcar e sem a presença de trigo. Se a presença de trigo, se a presença de leite e a presença de açúcar fosse o alimento do câncer e fosse o potencializador do câncer, né, o grande vilão, no momento em que eu desse essa dieta integral, ele recebendo alimento que não tem o trigo, não tem o leite, não tem açúcar, concorda comigo que o câncer ia morrer? Porque se o alimento do câncer é isso, ele morre, o câncer morre a hora que você para de alimentar ele. Só que o que acontece com esse paciente? O câncer continua avançando. Não por conta da dieta integral, mas porque a doença, câncer, é uma doença complexa e o mecanismo de crescimento dela é muito mais amplo do que você imagina. Então, não é verdadeiro, não é científico falar que quem come leite, quem come trigo e quem come açúcar vai fazer o câncer crescer. Isso não tem respaldo científico e quando a gente tira esses 3 nutrientes e oferece para uma pessoa no hospital que fica 1 ano tomando dieta, 1 dia tomando dieta, não sei, um tempo aleatório, o câncer continua avançando em determinadas situações e não vai avançar se a gente tiver aliado a isso um tratamento oncológico efetivo. Então não fica criando medo de coisa que não tem respaldo, que não tem informação verdadeira. Deixa eu pegar aqui outra questão. Açúcar é o mais comum. Acho que a pergunta mais comum das pessoas com câncer é essa. Essa aqui é muito interessante. Ó. Tenho medo de comer carne. Estou com câncer de mama. Da onde surgiu esse medo? Surgiu de estudos que associavam consumo de carne processada. Vamos lembrar disso. Carne processada é salsicha, presunto, apresuntado, blanquê de peru, com câncer de cólon. Então, pessoas que comiam salsicha, presunto, apresuntado, carne processada, tinham uma chance maior de formar o câncer de cólon. Cólon é uma parte do intestino. Não foi comprovado que a carne de boi não processada, a carne in natura que vocês comem, ela tenha relação causal de formar câncer de cólon. Por isso que normalmente a gente fala para evitar a carne processada, evitar o blanquê de peru, evitar a salsicha, evitar o presunto, que é algo que normalmente o paciente com câncer já faz, a gente não precisa nem falar. A maioria não, todas as pessoas com câncer que eu já conversei, não é a maioria não, todas as pessoas com câncer que eu já conversei falam para mim, eu não consumo presunto, apresuntado, blanquê de peru, isso e aquilo. Já é comum, isso aí a pessoa já chega para mim falando isso. Então, se ela já tem essa conduta, ela não precisa ter medo da carne natural, da carne in natura que você vai preparar na sua casa. Tenha receio, evite realmente essas porcarias de carnes industrializadas, evite essas mortadelas, evite esses presuntos, que é algo que a pessoa já faz. Então, no câncer, você evitando essas carnes processadas, o seu corpo já está protegido, você não tem que ter medo de consumir outras carnes. Então, a interpretação errada de estudo científico traz medo, porque a pessoa não sabe interpretar aquilo que ela está vendo. Ela pega, às vezes, um exame de sangue, ela vê que tem alteração, aí ela vai buscar na internet. Só que a internet não sabe seu nome, não sabe a sua história e não sabe que você está tratando de um câncer. Então ele não consegue interpretar. Quem faz essa interpretação é um profissional com experiência. Então esse é o grande pulo do gato, tá bom?
Então não tenha medo, não precisa. Se você não gosta de carne de boi, por exemplo, não coma boi, coma frango, coma porco, coma outra carne. Né? Esse é o foco. Deixa eu puxar mais uma questão aqui que vocês me trouxeram. Então vamos lá. Muito interessante. Ó. Aqui não é medo, aqui é uma informação que a pessoa precisa. Até apareceu o nome dela, Espaço Dutra, a Daisy aqui. Câncer de estômago, qual óleo utilizar para as preparações culinárias? Acho que foi isso que ela escreveu. Quem é meu paciente já sabe quais são os óleos que eu faço sugestão. Vamos ver com o pessoal que me acompanha quais são os óleos e gorduras que eu faço sugestão para consumo. Hidratar um pouquinho. Vamos ver se o pessoal que acompanha eu sempre se lembrou dos óleos e das gorduras que eu faço sugestão para consumir. Vamos ver se vocês se lembram. Coloquem, por favor, aqui nos comentários. Quais são os óleos e gorduras que normalmente eu faço sugestão de vocês consumirem durante o tratamento oncológico? Deixa eu tomar um pouquinho mais de água. Espero que você esteja aí se hidratando, que é fundamental. Melhor bebida detox que a gente tem para eliminar as impurezas do corpo, para eliminar excesso dos medicamentos, né, que você fica dentro do seu corpo. Isso é muito importante. Então vamos lá. As principais gorduras para você consumir durante o tratamento, caso você goste: banha de porco, óleo de coco e manteiga. Essas três são extraordinárias, mas não necessariamente obrigatórias, porque às vezes a pessoa não gosta de banha de porco, às vezes a pessoa não gosta de óleo de coco, às vezes a pessoa não gosta de manteiga. Então eu sempre faço essas três sugestões para que ela possa combinar uma dessas três. Muitas pessoas falam: Alexandre, óleo de coco é muito caro. A banha é muito mais acessível. Por sinal, hoje nos supermercados existe uma variedade gigante de banhas de porco, sendo que lá atrás existia essa demonização, que gordura era o perigo, era o mal. Não, o mal é o excesso de carboidrato que você come todo dia na sua casa. Não é essa banha, não é a manteiga e não é o óleo de coco, porque o consumo de gordura é autolimitante. Quando você começa a comer mais gordura, o seu corpo mesmo, ele acaba rejeitando. Eu tenho colesterol alto, então o seu nutricionista precisa acompanhá-la para ver as doses, porque eu sempre falo aqui, eu falo do alimento, mas eu não consigo te falar a dose, a quantidade que você vai consumir. Eu não conheço o seu exame de sangue, não conheço a sua história, não conheço o seu paladar, a sua preferência, por isso a importância do profissional para dosar essa quantidade para você, tá bom? Então, esses aí seriam as sugestões que eu faço de óleos e gorduras para você consumir. Deixa eu pegar mais outro aqui. A Rita colocou que tem medo de manteiga, banha de porco, azeite e óleo de... Qual que é o óleo que ela tem medo? Deixa eu ver. Ela tem medo, a Rita. A Rita está sempre aqui conosco. Cadê, Rita? O que você colocou para mim, querida? Óleo de coco, ó. Ficou cortado aqui, vocês não conseguem ver, eu também não consegui, mas eu consigo verbalizar. Manteiga, banha de porco, azeite de oliva e óleo de coco. A gente falou de 4 tipos de óleos e gorduras, ela incluiu o azeite, além do que eu falei. Não precisa ter medo desses aí, porque se a pessoa não come esses, o que ela está comendo? Né? Vamos pensar, ela tem medo desses. O que a pessoa está comendo? Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola e óleo de algodão. Os 5 bandidos da sua alimentação. Os 5 óleos inflamatórios para a sua alimentação. Uma gordura ruim, uma gordura cheia de resíduo de agrotóxico, que normalmente ajuda a tornar o seu LDL aterogêneo. O que é isso? O LDL capaz de grudar no seu coração e no seu cérebro, causando infarto e AVC. Esse é o tipo de óleo que talvez a Rita esteja consumindo, não sei. Então, quando a pessoa não consome esses óleos e consome outros, ela acaba abraçando o bandido, abraçando uma gordura ruim. Mas vamos fortalecer mais um pouquinho. Como eu já falei há pouco, manteiga, banha de porco e óleo de coco são interessantes. Às vezes a pessoa não gosta dos três, e eu já tive pacientes
que eu falei para usar o azeite de oliva. Não é o melhor óleo para cocção, é um óleo excelente para usar frio, para usar ele em salada ou no final da preparação. Por quê? O azeite ele é tão sensível, mas tão sensível, que a embalagem dele é escura, porque a própria luz do sol oxida ele. O azeite, de preferência, azeite extra virgem, porque você tem mais benefícios. Quando você pega esse azeite e põe ele para cozinhar, o que acontece com ele? Ele acaba perdendo os compostos bioativos, hidroxitirosol e diversas oleuropeína. Ele começa a perder várias substâncias bioativas que são as reais protetoras do seu corpo. Você vai numa concessionária e tem um carro que é uma Ferrari, que custa R$30, por exemplo, só para vocês entenderem. Aí você encontra um carrinho de rolemã por R$26 e compra essa porcaria de carrinho de rolemã por R$26. Você às vezes paga a diferença de R$4, de R$3 de um azeite extraordinário, que é o extra virgem, para o azeite tipo único, que é o azeite feito com bagaço da azeitona. Eu sempre falo, os meus pacientes e você nasceram para comer o filé. O bagaço não é para você, tá? Então, fica atenta nisso, porque está escrito azeite tipo único. Existem azeites ruins também, que são aqueles azeites adicionados de óleo de soja e de outras coisas. Então, evite esse tipo de azeite, evite esse tipo de gordura, porque você merece algo melhor. Se a gente fosse fazer talvez uma comparação do azeite tipo único, né? Vou colocar ele nessa posição aqui no vídeo. Azeite tipo único do óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão, com certeza você estaria numa situação melhor, com certeza. Mas a gente não está discutindo mais a história do consumo de óleo de soja, milho e tudo mais. A gente está discutindo a questão do azeite extra virgem, que você tem acesso, paga R$2, R$3 a mais, com azeite feito com bagaço. Então, se fosse para escolher entre óleo de soja e tipo único, com certeza o tipo único. Agora, se a gente está num nível que eu estou oferecendo melhor para você, e estou falando do azeite extra virgem, muito melhor. E muitas pessoas ficam inventando, não, porque o azeite bom para cozinhar é tal. Não, azeite nenhum é bom para cozinhar porque ele perde compostos bioativos que são protetores da sua célula. Porém, você pode cozinhar, da mesma forma que eu posso pegar um martelo e meter na minha mão. Não significa que eu meto o martelo na minha mão que isso é indicado. A gente tem que ter essa noção. Quando a indústria fala que pode, é porque ela quer que você gaste e use. Mas não significa que seja indicado e seja saudável para você, tá bom? Deixa eu pegar outra questão aqui. Nossa, tem bastante questões que trouxeram para mim, viu? Não sei se eu vou conseguir falar tudo. Ela chama manteiga da roça. Olha que interessante. Raimunda. Bom dia. A manteiga pode ser daquela que vende em pote, que é chamada manteiga da roça? Se ela tiver, Raimunda, o selo de qualidade do Ministério da Agricultura, todo produto de origem animal precisa desse selo, que é o do Serviço de Inspeção Federal, aí você pode. Aí eu sei que ela tem qualidade, prestando atenção sempre nesses dois itens. Se a manteiga for boa, ela tem 2 ingredientes. Então ela tem o creme de leite mais o sal. Se ela tiver outras coisas, você não precisa disso. E eu vou fazer a mesma comparação. Se eu tenho uma manteiga que é comum nas casas brasileiras com fermento, o corante natural de urucum, é uma manteiga boa. Ela é melhor, não tem nem comparação, com a margarina. Margarina é a porcaria da porcaria da porcaria. Tem acho que uns 30 aditivos lá dentro, associados a problema de coração, associados à resistência à insulina e diversas outras situações. Então, se eu comparo manteiga com corante de urucum com margarina, com certeza você está fazendo algo melhor, com certeza. Mas o preço da manteiga boa, da manteiga extraordinária, por sinal, se você procurar manteiga extra, a manteiga extra, ela não tem corante natural de urucum, até uma sugestão. Eu não gosto de ficar usando essas siglas, porque eu quero treinar os seus olhos a buscar aquilo que é bom, porque às vezes a indústria pode fazer uma malandragem ali. Eu não posso ser inocente. A indústria faz malandragem. Então tem manteigas que na pandemia
eram manteigas de boa qualidade e depois na pandemia começaram a mudar o rótulo e colocar corante. Tem várias que fizeram isso. Então presta atenção, você tem esses dois ingredientes, creme de leite mais sal. Se tiver esses dois está ótimo. Às vezes a pessoa está enjoada, ela não se dá bem com a manteiga, não é porque a manteiga é ruim, é porque tem o corante, é porque tem um fermento. Você não precisa dessas porcarias ali dentro para o seu corpo funcionar. Isso é problema da indústria, é ela que se vire para fazer uma manteiga melhor. Isso não é problema seu. A gente tem que dividir o que é problema seu e o que é problema da indústria. Então, a manteiga extra ou a manteiga ou em especial, né, tiver escrito creme de leite e o sal, você está num nível legal de manteiga. Ah, e quanto de manteiga você vai usar? Não conheço o exame de sangue, não conheço a história, não sei quanto de gordura você está usando no dia, não tem como eu falar quanto de gordura você vai consumir. Conversa com o seu nutricionista. Aí, vamos pegar outra aqui. Opa, a Kátia. Bom dia, Kátia. Como é que você está? Deixa eu pegar mais outra questão aqui. Vamos lá, tem bastante questão. Carne vermelha eu já comentei, então no começo do vídeo, depois que eu deixar gravado, dá uma olhadinha por gentileza, já falei sobre ela. Lembrando que carne vermelha não é só boi, tá? Carne de porco também é vermelha, carne de coelho, eu sei que é exótico, mas também é vermelho, carne de capivara também é vermelho, tá bom? As duas mais comuns na alimentação do brasileiro, a carne vermelha é a carne de boi e a carne de porco. Vamos pegar mais aqui, tem mais questões para trazer para vocês. Doce é o açúcar, eu já comentei sobre isso, né? Os meus pacientes não são proibidos de comer doce, porque eu sei a dose que ele precisa consumir. Por sinal, eles comem muito mais do que uma colher de sopa por dia, porque eu sei equilibrar a dieta dele. Outros alimentos típicos do Nordeste, caruru, acarajé, abará, de forma alguma é proibido, principalmente quando a gente fala de alimentos culturais. Tem uma universidade que é muito conhecida, que é a USP, no qual eu fiz meu mestrado na Faculdade de Saúde Pública, e lá os pesquisadores do NUPENS, né? Ele é um núcleo de estudos chamado NUPENS, eles fizeram uma pesquisa recente mostrando que o brasileiro cada dia mais está distante do hábito regional dele. Eu não vejo as pessoas comendo abará, acarajé, caruru, eu não vejo as pessoas comendo torresmo, pão de queijo, eu não vejo as pessoas comendo carne, eu não vejo as pessoas comendo peixe, eu não vejo as pessoas comendo alimentos típicos como cuscuz, mas eu vejo comendo a porcaria do açafrão e da linhaça que nunca fizeram parte do hábito do brasileiro e que podem estar associados à piora do seu tratamento. Tá? A ora pro nobis, outra coisa inútil que as pessoas estão colocando na alimentação, desculpa falar dessa forma, mas não vai refrescar a sua saúde ficar comendo isso. Aqui, ó, deixa eu pegar. E podemos usar a páprica defumada ou páprica doce? Pode, é o pimentão que foi defumado ou doce, está tudo bem, sem estresse, é uma quantidade pequenininha que as pessoas usam, não estou preocupado com isso não. Vamos pegar mais, tem mais questões, está bem grande aqui, ó. Doces, carne, pão e derivado, já falei, né? Eu já falei sobre isso, não vou comentar de novo. Vamos pegar mais algum outro. Salmão pode consumir. Então, qual que é o medo do salmão? Por que fizeram tanto medo sobre o salmão? Eu vou explicar para vocês. Isso tem uma história, não vem do além, o medo, né? O medo não vem do nada, ele vem de alguma coisa. Então, ele veio do quê? Como é que eu faço para vender cápsula para a população mundial? Não é para a população brasileira. Como é que eu faço? Condenando a principal fonte de ômega 3, uma das principais fontes que tem no mundo, que é o salmão. Então, eu falo que gordura de boi faz mal para colocar margarina na sua casa. Isso foi feito de 1920 em diante. Como é que eu falo para a pessoa parar de comer a banha de porco e colocar o óleo de soja? Eu falo que a gordura de porco faz mal. Isso há 101 anos atrás. 101 anos atrás, 103 anos atrás talvez, 1920, começou a influência da indústria sobre as pesquisas científicas e sobre a população com propagandas falando que a gordura, eu já vou chegar no salmão, prometo, falando que a gordura saturada fazia mal, causava infarto
e que era muito mais saudável você comer óleo de soja. Foi assim que substituíram da casa dos seus tataravós a banha de porco maravilhosa, a manteiga maravilhosa, substituíram a carne vermelha, a carne de boi, para enfiar essas porcarias de hambúrguer industrializado, nuggets industrializado, enfiar essas porcarias de óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão. Foi assim que eles introduziram esses alimentos na sua vida. Não foi por meio de evidência sólida, científica de algo incrível. Foi por meio do medo. É um medo que fez você consumir isso e os nossos avós consumirem isso, achando que era a melhor coisa do mundo, a mais maravilhosa. Não é e nem nunca foi. A gente tem vários trabalhos mostrando isso, sobre a porcaria da qualidade desses óleos poliinsaturados que as pessoas estão consumindo. Não é e nem nunca foi. Isso é muito importante que seja destacado. E aí foi fácil substituir. Na hora que você põe um medo, a pessoa traz outra pessoa para a casa dela que ela acha que é um mocinho. Mas ela deixou um amigo dela, que era manteiga, que era carne de porco, que era carne de boi, e o frango também, frango é positivo, para trazer um bandido, que é chamado óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão e assim por diante. A mesma coisa aconteceu com o salmão. Quando o Dr. Daiberg foi estudar no Polo Norte o consumo dos esquimós, os esquimós são... É um nome vulgar, esquimó. O certo é chamar Inuit. Né? Esquimó é um nome vulgar que significa comedor de carne crua. Né? Esquimó é um termo chulo. O nome certo seria Inuit, mas você entendeu. Ele percebeu que as pessoas que comiam salmão, mesmo acima do peso, eles não tinham infarto. E ele foi estudar como é que essa pessoa não tem infarto, mesmo estando inflamada. Né? Ele está inflamado e não tem infarto. Aí ele descobriu que no peixe havia uma gordura, que é o ômega 3, chamado ácido eicopentazaenoico. E no momento em que a pessoa comia essas gorduras, né, esse ácido, né, essa gordura, esse ômega 3, ele tinha menos infarto do que outras pessoas que não comiam. E aí depois descobriram que essa gordura é essencial para o cérebro, para a concentração, para a proteção do coração e assim por diante. Mas a gordura inicial que foi pesquisada foi obtida do peixe, né? Que é um peixe que é um alimento maravilhoso, ótimo. Tira essa bobagem que tem metal pesado, que o mar está poluído, que isso e aquilo. Quem está poluído, essas porcarias de óleo de soja. Quem está poluído, essas porcarias de óleo de algodão, óleo de milho, assim por diante. Isso que está poluído. Então, esses peixes, e o que eles fizeram? Como é que a gente vai fazer para enfiar um pouquinho de peixe na alimentação de cada pessoa? É fácil, vamos começar a mentir que o mar está poluído, vamos começar a mentir que o salmão faz mal, vamos começar a mentir que ele está contaminado. A gente inventa esses ômega 3 em cápsula e põe na mesa de cada pessoa. Então a gente consegue chegar na casa de milhões de pessoas no mundo e a partir disso a gente vai introduzir o nosso produto. De novo, usando o medo como ferramenta para aumentar o seu consumo. E foi muito eficiente. A gente sabe hoje que da pessoa mais simples à pessoa mais estudada, alguém já ouviu falar de cápsula de ômega 3. Tem até as marcas tontas aí da internet que ficam fazendo divulgação. Então, não tem como comparar salmão com cápsula. É a mesma coisa que você comparar andar de carro híbrido, de carro elétrico, do que andar a pé. Não tem como comparar. É uma coisa que não tem comparação. Não tem, é ridícula a comparação. Falar que cápsula se aproxima da qualidade nutricional de um peixe. E eu não estou falando nem só do ômega 3, tá? Eu estou falando da qualidade que tem o peixe em relação à proteína, em relação a ferro, em relação a B12, que é uma vitamina importante, do que outras. Então, não tem esse medo de salmão, de comer, caso você goste. Eu sempre falo nas redes sociais dos 2 principais peixes e para os meus pacientes eu falo de todos os peixes, né? De acordo com o hábito dele, de acordo com os prazeres dele. Falo do número de vezes que o paciente meu vai consumir, a quantidade que ele vai consumir e assim por diante. Aqui eu não consigo fazer isso, que eu não conheço você, mas eu consigo falar 2 peixes interessantes, que é o salmão e a sardinha, que você pode consumir. Tá bom? Então, não tenha medo do peixe, que ele está contaminado com metal pesado. Quem está contaminado é essas porcaria de bolacha de água e sal, bolacha de polvilho e assim por diante. Inclusive com prova
do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que fala sobre resíduo de agrotóxico na sua bolachinha de água e sal que você compra na sua casa, na bolachinha recheada que você compra na sua casa, no pãozinho de forma que você compra na sua casa, na bisnaguinha, sabe a bisnaguinha? Que você compra na sua casa. Esse sim tem essas poluições, essas porcarias adicionadas. Então, vamos puxar aqui mais informação. Aqui falou sobre o pão, né? Opa, peraí. Falou sobre o pão e eu já conversei com vocês sobre o pão. Leite. Leite a gente já conversou, entre leite bom e leite ruim. Percebem que normalmente o medo do paciente com câncer, a gente tem 6 milhões de pessoas com câncer. Sempre o medo é por conta da falta de informação. Eu não vejo as pessoas falarem que tem medo de açafrão e linhaça. Por que elas falam que não tem medo? Porque elas não sabem o tanto que isso é bandido para a sua alimentação. Porque se elas soubessem, elas não estavam colocando. E outro lado, você não vai ter medo de uma coisa que você nem acha gostoso. Né? Se você não acha gostoso, você não vai ficar com medo daquilo. Você fica com medo normalmente daquilo que fazia parte da sua vida e era agradável para você. Então, não precisa ter medo do leite não, tá bom? Se for para ter medo, tenha de político, açafrão e linhaça. Então, carne defumada. Um momento ou outro a pessoa consumir não é o terror também. Como já me perguntaram, pode comer bacon? Um momento ou outro, se for consumir, não é o terror. Né? Não estou focado nessa situação. Então, não estou preocupado com isso uma vez ou outra. Flocão de milho. Existe um flocão de milho, as pessoas fazem cuscuz, né? Farofa, que é o não transgênico, que seria mais interessante. É uma opção que a pessoa pode usar, mas não precisa ficar com medo também não. Aqui, ó, massa. Massa entra naquela questão, você está comendo a massa da pizza, a massa da lasanha pronta, ou você está fazendo esse consumo de massa numa quantidade além do que o seu corpo precisa. Porque o que mais acontece hoje é você consumir mais carboidrato do que precisa. Exemplo de quem consome mais carboidrato, bem simples. A pessoa está desnutrindo rápido ou ela está engordando rápido. Exemplo de quem come bastante carboidrato. A glicemia dela está muito alta, ela vive irritada e ela vive cansada. Exemplo de quem está comendo muita massa. A pessoa não tem força para fazer nada durante o dia. Ela não tem energia para fazer nada. Isso são alguns sintomas, alguns exemplos de quem consome muito carboidrato e consome muita massa. A pessoa belisca o dia inteiro. Quem belisca o dia inteiro não tem alimentação balanceada contra o câncer. Se ela está beliscando toda hora é porque ela não está conseguindo suprir a energia dela na hora que faz a refeição. Então tem vários sinais aqui de que você talvez tenha alimentação com mais carboidrato do que gordura, e que é o comum de toda pessoa antes de entrar no meu consultório. Antes dela entrar no meu consultório, ela comia muita massa, ela era tarada por doce, viciada por doce. Ela entrou no meu consultório, mudou a história dela. Ela não é mais tarada por doce, claro que geneticamente a gente gosta de doce, ela consegue equilibrar a alimentação, ela consegue fazer refeições mais espaçadas de uma para outra, não uma, outra, uma atrás da outra. Ela tem mais energia, ela tem mais força, ela consegue combater a anemia, ela consegue melhorar a imunidade, porque ela sabe aquilo que precisa comer sem esse terrorismo das redes sociais. Aqui, ó, de alguns por estar tratando fígado, né? Eu até perguntei no story para essa pessoa. Eu não sei quais alimentos, então não tem como eu falar. Se a pessoa não falar o alimento que ela tem medo, eu não tenho como comentar. Leite, eu já falei. Frituras. Ó, fritura é uma coisa interessante. Quem tem gastrite, quem está enjoado, claro que consumir fritura, mesmo que faça com óleo de coco ou com banha, vai irritar mais ainda. Mas o meu paciente, eu consigo regular a quantidade de fritura que ele vai comer. Eu sei. Com você eu não consigo falar essa quantidade, essa dose. Poderia falar de alguns tipos de gordura para você preparar a fritura, que seria menos prejudicial, porque nenhuma gordura é especial para fritura. Tá? Mas banha de porco você falou que é bom. É bom para você cozinhar, não para fritar, porque fritura é algo que não foi feito para o nosso estômago. Nosso estômago não é preparado para fritura. Nós, por questões sociais e questão de paladar, a gente faz isso, mas não significa que é saudável fritar. Tá bom? Então é possível o consumo da fritura,
mas é importante que o seu nutricionista equilibre essa quantidade. Carne de porco existe muito medo ainda, né? Porco é rimoso, significa aquilo que faz mal à saúde. Não. O que faz mal à saúde é você ficar comendo açafrão, o que faz mal à saúde é você ficar comendo ora pronobis, o que faz mal à saúde é você ficar comendo linhaça, o que faz mal à saúde é você ficar tomando suco verde, o que faz mal à saúde é você ficar seguindo dicas da internet sem conversar com o seu oncologista ou com o seu nutricionista. Isso faz mal. Porque eu sempre tenho a prudência aqui nas redes sociais e talvez seja um dos únicos profissionais que quando falo de alimentação, eu falo, funciona assim, 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 e eu uso dessa forma com o meu paciente, mas confirme com o seu oncologista, confirme com o seu nutricionista. Eu não dou canetada em prescrição de outros profissionais, nunca dei canetada em prescrição de outros profissionais. Eu falo, a minha conduta é essa, os meus pacientes são seguidos dessa forma e é prudente que você leve essas informações para o seu oncologista carimbar, o seu nutricionista carimbar. Eu não tenho o direito de alterar prescrição de outro colega. Tanto que algumas pessoas que aqui me seguem, a nutricionista ou o médico prescreve açafrão, essa é a responsabilidade dele com você, não é responsabilidade minha. E a pessoa fala, o que eu faço? Segue quem você conhece. Você não me conhece, você não está no meu consultório ainda, pode ser que você esteja. Então siga alguém que sabe o seu nome, sabe a sua história, sabe a dose dessas substâncias que você está consumindo, tá bom? Vamos lá, um pouquinho mais de água, deixa eu hidratar aqui. Meio litrinho aqui, espero que você esteja bebendo aí também. Vamos lá, tem mais medos aqui, será? Como é que a gente vence o medo, Alexandre? Com informação de qualidade. Essa, na minha visão, é a melhor forma. Glúten, né? Eu lembro que trigo está escrito, mas eu falei glúten. Glúten é o que, Alexandre? Glúten é uma proteína que dá elasticidade à massa. Se você compra uma farinha integral, ela não é tão elástica, porque ela não tem tanto glúten. O trigo branco, né? A farinha branca, não o trigo branco, a farinha branca, ela tem mais glúten, tem mais essa massa. O glúten é o mais inocente dos nutrientes que tem dentro do trigo. Porque quando a gente transforma o trigo em farinha, a minha ocupação é que tenham bastante aditivos. O que é aditivo? Conservante, corante, acidulante, um monte de anti desnecessário para a sua saúde. Esses sim são os bandidos e são os prejudiciais em excesso, em grande quantidade. Se você come um momento ou outro, tudo bem, mas o brasileiro, ele criou o mau hábito, né? Isso ele não tem medo, devia ter medo de político, de pão de forma, de açafrão, de linhaça, de ora pronobis. Devia ter medo disso, mas não tem. Ele fica colocando pão de forma dentro de casa e esquece que o pão de forma é um dos piores pães que existe. Ele tem gordura vegetal que pode entupir o cérebro e o coração. Ele tem açúcar que pode aumentar a glicemia e ajudar você a engordar. Ele tem resíduo de agrotóxico. Ele tem aditivos alimentares, que são esses corantes, conservantes e assim por diante. Resíduo de agrotóxico é veneno, é agrotóxico, glifosato, 2,4-D-fenoxiacético, carbofurano, tem um monte de agrotóxico colocado. Nenhuma dessas substâncias o seu corpo precisa. Isso não é um alimento de verdade, isso é um Frankenstein, isso é uma aberração que fizeram, então colocando na sua mesa, vendendo como saúde. É extremamente comum pacientes que têm contato com bolacha de maisena, né? O terror dos terrores. Para que consumir isso? Para que consumir essas porcarias? E muitos consomem isso achando que está abafando, que está com coisa saudável. Ah, não, bolacha de aguçal é saudável. Não é. Pão de forma é saudável. Não é. Ah, mas eu olhei no rótulo, Alexander. Eu vi que só tinha 2 ingredientes. A farinha de trigo com ácido fólico e castanha do Pará. Você sabe por que só tem esses 2 ingredientes? Porque a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela permite eles esconderem os outros 15 aditivos quando ele adiciona castanha, do Pará e outras coisas. Por isso que eles ficam colocando castanha do Pará, isso e aquilo. Porque ele consegue omitir as outras porcarias que estão adicionadas ali dentro. Isso é uma malandragem legal, né? Mas eu não acho isso legal, eu acho isso desonesto. Eu gostaria que tivesse tudo ali, gostaria até que tivesse resíduo de agrotóxico sendo exposto ali dentro, mas isso não vai mudar. Lei não muda
a vida das pessoas. Lei muda a vida das pessoas, mas não transforma. Eu acredito na consciência que eu trago para vocês, para você transformar a sua vida. A lei, eu acho que ela não tem esse poder de transformação. Ela tem o poder de mudança. Uns ganham mais, outros menos, um rouba daqui, outro rouba dali, e a palhaçada corre solta. Eu não sou a favor de anarquia, mas eu não vejo na lei, como já me pediram, Alexandre, devia ter uma lei em relação ao alimento, então não funciona. A lei mais forte é a consciência. No momento em que os nutricionistas começaram a falar que suco de caixinha, esses néctares, eles são ruins para a saúde porque tem muito açúcar, eu não precisei fazer nenhuma lei nem ser presidente para falar que aquilo tinha muito açúcar. Basta trazer consciência para as pessoas. Ela mesmo muda o mercado da noite para o dia. Se a população começar a falar, não vou comer essa porcaria de pão de forma, de bisnaguinha, bolacha e sal, ou esses caras mudam a legislação para a farinha de trigo e fazem ela ficar melhor da noite para o dia, ou eles quebram. Se os 200 milhões de brasileiros pararem de comer agora pão de forma, bolacha de água e sal, bolacha recheada, bolacha maisena, ou a indústria fala, pessoal, a casa caiu, a população descobriu que a nossa farinha é lixo, nossa farinha é porcaria, a gente vai mudar a composição dela agora, de hoje para amanhã, hoje dia 5 para o dia 6, porque se a gente não mudar, a gente vai quebrar todas as nossas indústrias por incompetência nossa, no caso da indústria de panificação. Então, eu acredito muito na consciência, que é o que eu procuro trazer para vocês, pelo menos periodicamente aqui durante a semana. Se você tem consciência, essa indústria ou ela muda ou ela quebra. Então, isso eu acredito, nessa força sua para transformar essa situação. E aí, vamos lá, tem mais questões aqui, ó. Legal, Raimunda, legal. Chocolate, 70% ou 60%? Os meus pacientes eu ensino e mostro para eles como comer desde o chocolate branco ao chocolate amargo. Aqui eu consigo falar de maneira geral dos 70% mais ou 60%. Que eu vou trazer uma dica para vocês, que é a seguinte. Quando você for escolher o chocolate, toma cuidado com essa historinha de 70%, 80% ou 60%, porque existe muita maquiagem nisso, né? Então, eu vou ensinar você a tirar a máscara da indústria de chocolate, que é o seguinte, se você vê um chocolate, claro, você vai prestar atenção se é meio amargo, 60%, 70%, 80%. Mas o que você pode fazer? Começa a olhar a lista de ingredientes. O que é a lista de ingredientes? Está escrito debaixo da informação nutricional, ali próximo da informação, os itens que são colocados dentro do produto. Então, tem chocolate, massa de chocolate, açúcar, um monte de coisa. Então, presta atenção se os primeiros 2 ingredientes são cacau, massa de cacau, ou cacau e massa de cacau. Tanto faz a ordem. E o terceiro é açúcar. Por que, Alexander? Porque o primeiro ingrediente, de acordo com a lei, ele é o mais pesado. Então, se eu tiver na lista de ingredientes o açúcar como primeiro item, significa que eu tenho mais açúcar do que chocolate ali dentro. Então, você procure sempre o primeiro e o segundo como chocolate massa de cacau e o terceiro açúcar, porque a gente vai entender que o açúcar é o que menos tem ali dentro. Ah, mas está escrito 70, mas a maquiagem corre solta. Ele escreve 70, mas não existe uma lei determinando que só chocolates que tenham 70% de cacau sejam colocados 70%. Essa é uma regra da indústria, então ela segue o que ela quiser, do jeito que ela quiser. Eu já comprei chocolates desses tradicionais que estava escrito 70%, outro 70%, mas só em um dos chocolates estava escrito primeiro ingrediente massa de cacau e no outro cacau. Esse era melhor do que o que tinha primeiro ingrediente açúcar. Melhor em qual sentido? Primeiro no sentido de honestidade, segundo no sentido de peso de açúcar. Tinha muito mais açúcar nesse de 70 do que nesse, que é a malandragem que a indústria faz para enganar você. Mas aqui você tem informação para arrancar essa máscara dessa indústria que muitas vezes não está preocupada com a sua saúde e seu bem-estar, tá bom? Mas eu tenho para os meus pacientes o privilégio de conseguir indicar os melhores chocolates, como os melhores cafés, que é algo exclusivo que eu deixo para eles. Aqui eu falo sobre terrorismo alimentar, eliminar esse terrorismo para que você tenha uma vida melhor. Você já vai dar um passo a mais, quem tira o terrorismo. O segundo passo é você passar numa consulta comigo ou com um profissional oncologista para fazer esse segmento.
Então, vamos lá, deixa eu pegar outro aqui. Aqui, ó, esse aqui foi minha querida paciente que está em remissão, viu? Teve câncer de estômago, jovem ela, entrou em remissão e ela colocou, tanto que eu usei a frase dela, né, vencendo o medo do alimento, por conta dela, a querida Thaís que escreveu isso. Olha que linda essa mensagem dela. Só tem medo quem não tem conhecimento. E na internet a gente tem a informação, a gente não tem conhecimento. Conhecimento você tem quando você conhece alguém que passou por aquilo ou que tem experiência naquilo e conduz você. Então, só tem medo quem não tem conhecimento. Obrigado por ser meu nutricionista. Eu que fico honrado pela sua confiança de ter cuidado da sua vida a mim. Tá? Eu que fico honrado, viu, Thaís? Fico muito honrado por isso. Eu sempre peço, quem é meu paciente sabe disso, eu peço licença para entrar dentro da casa das pessoas, mesmo que seja online. Porque eu entro na intimidade do seu lar, eu entro nos prazeres e nas preferências que vocês têm para cuidar de você, que essa é o meu propósito, é aquilo que me deixa feliz, né? Isso que me deixa feliz. E na pandemia eu despertei para isso. Faz tempo que eu não conto essa história, mas eu acho que vale a pena contar. A minha esposa me alertou sobre a importância de eu seguir nesse caminho, que era o seguinte: eu sempre estive no digital desde 2008, quando em 2009 eu tive o blog o segundo mais premiado do Brasil, foi o segundo blog melhor na área da saúde. Ele se chamava Nutrição para Todos, depois eu mudei para Nutri Todos, depois a página saiu do ar e tudo mais, que eu não consegui conduzir. Mas desde aquela época, eu estou há muito tempo nas redes sociais. E eu sempre gostei de rede social, sempre gostei de ter contato com pessoas, sou apaixonado por pessoas, eu amo ter contato, gosto do cheiro de gente, gosto do contato com gente, apesar de estar online. E eu queria desenvolver algo para outras pessoas, ajudar outras pessoas. E comecei a lançar pessoas na internet, grandes nomes, comecei a fazer eventos com profissionais da área de nutrição, área de saúde, e minha esposa comentou uma vez comigo, isso foi bem marcante. Ela estava assistindo um filme do Dumbo, acredito que todos conhecem, né? O Dumbo, que é o elefante com orelha grande. Eu tenho orelhinha pequena, viu? O Dumbo com orelha grande. E ela falou que eu era como o Dumbo. Eu falei, como se minha orelha é pequena? Aí ela pegou e falou assim, ela estava assistindo esse filme com a minha filha, nossa filha. Ela falou assim, Ale, você já percebeu que você é como o Dumbo? Eu falei, como assim eu sou como o Dumbo? Minha orelha é pequena? Não, você é como o Dumbo, porque você tem medo de expor aquilo que você passou, que é o câncer, e isso é a sua maior fortaleza, você mostrar como venceu, como enfrentou e como lidou com o câncer. E ela sabia disso e sabe disso porque lá atrás ela tinha me falado, por que você não trabalha com câncer abertamente? Eu sempre trabalhei há 19 anos, nos bastidores, sem falar para a pessoa que eu tive câncer, dando aula para nutricionistas no Brasil inteiro sem falar que eu tive câncer. E por que eu fiz essa abertura de falar? Porque ela abriu meus olhos. Eu tinha medo de falar para as pessoas que eu tive câncer, porque eu tinha medo das pessoas me verem como coitado. E ela falou, Ale, você nunca foi coitado. Por que você está com medo então? Aí a hora que ela falou isso, eu falei, pronto, caiu essa máscara de medo que eu tinha inexistente, uma máscara que não existia. Se eu não sou coitado e não me comporto como coitado, não tenho por que eu não mostrar para outras pessoas como é possível vencer o câncer, enfrentar o câncer e chegar na remissão. Então, ela foi a grande luz para que eu pudesse enxergar isso e atingir mais pessoas, como graças a Deus eu tenho atingido nas redes sociais. Então, ela é a grande visionária disso tudo, né? Então, eu achei, deixa eu compartilhar com as pessoas que eu acho que isso é legal. Deixa eu pegar aqui, ó. Pão, né? A gente já falou, não tem problema, existe o pão bom e o pão ruim. Carne vermelha nós já falamos do açúcar. Você vê que as perguntas normalmente são as mesmas, pessoal. Já falamos do leite, eu estou colocando aqui, está aparecendo. Já falamos de doce, de massa. As perguntas normalmente são as mesmas. Carboidrato, não é para ter medo de carboidrato, eu não falo para ninguém seguir dieta low carb ou cetogênica. É possível alguém seguir, mas eu não tenho atualmente nenhum paciente fazendo isso.
Mas a gente tem que lembrar, o problema do carboidrato não é ele, é o excesso. Então, existe uma dose certa para cada paciente que eu consigo ajustar isso no consultório. Eu posso ter o paciente com o mesmo tipo de câncer, uma mulher com câncer de mama hormonal, HER2 positivo, por exemplo, que é o tipo de câncer hormonal. As duas têm o mesmo peso, têm a mesma idade. Talvez a paciente A vai consumir mais carboidrato do que a B, porque a tolerância dela a baixa quantidade de carboidrato é ruim, ela desmaia, ela passa mal. Então é possível descobrir isso no consultório, eu consigo fazer isso com os meus pacientes. Então não precisa eliminar carboidrato, não vai para esse radicalismo não, que ele gera compulsão e aí você vai consumir mais ainda do que você precisa, tá bom? Toma cuidado com isso. Pão carioquinha, no Nordeste acho que chama assim, pão carioquinha ou cacetinho, chama no Nordeste, chama no Sul do Brasil, que é o pão francês, pode consumir, é uma das combinações que é vendida fora de casa mais interessantes. Ah, mas Alexandre, mas tem um trigo, mas não tem a gordura saturada, tem um trigo, mas não tem a gordura trans, tem um trigo, mas não tem açúcar, tem um trigo, mas não tem 15 aditivos. A gente tem que separar o joio do trigo, né? Como diz a própria expressão, a parte ruim da parte boa, tá bom? Então, deixa eu pegar mais. Tem um hábito de comer cuscuz, é uma questão cultural, Rita, não interfiro nisso, não é meu foco nisso aqui nas redes sociais. Olha lá, a Rita colocou aqui, ó. No período da quimio eu consumia suco verde todos os dias, eu não te conhecia. Suco verde é uma das piores coisas para você usar. Por qual motivo? Primeiro, eu não sei se você toma anticoagulante, Marevan, Apixaban, Clexane e outras coisas. Anticoagulante é utilizado em alguns pacientes com câncer porque alguns pacientes têm risco de trombose. Então, o suco verde, que tem bastante vitamina K, pode interferir na ação do seu medicamento, que é uma das coisas que eu mais falo aqui nas redes sociais, a interação do alimento com o medicamento, que é a história do açafrão, que é a história da linhaça. Todo mundo fala só do alimento, mas ninguém fala da interação com o alimento. Eu falo, aqui nas redes sociais, acredito que seja um dos poucos profissionais que falam da interação do alimento com o medicamento. Então, o suco verde, por ele ter bastante vitamina K, ele pode interferir na coagulação do seu sangue. Em vez de você evitar a trombose, você acelera. O que é a trombose? A segunda causa de morte no câncer. Então, percebe como é perigoso essas receitinhas de bolo da internet? Ele não sabe o medicamento que você está tomando, e aí você toma, catabumba, morreu do quê? Morreu de câncer. Não, devia colocar no laudo lá, morreu porque tomou suco verde olhando a besteira da internet. Morreu porque ficou tomando açafrão e teve metástase. Morreu porque ficou comendo linhaça e aumentou a produção de hormônio dentro do sangue. Devia estar escrito isso no laudo médico. Mas muitas vezes, coitado do médico, nem sabe que você tomou essas porcarias e você foi pro beleléu. Então para com isso, para com linhaça, para com açafrão, para com suco verde, que você não precisa disso. Por sinal, o suco verde, ele enche a barriga e ele não trata a sua saúde. Ele só enche a barriga. A gente precisa de uma alimentação nutritiva, não de uma alimentação que encha o seu estômago, tá bom? Então vamos lá, tem mais aqui. Consumir aveia. Eu sempre quando alguém fala que coloca aveia, eu fico com medo. Sabe por quê? Porque existe tanto marketing em cima da aveia que eu não sei se a pessoa consome por conta do marketing ou por conta do prazer. Se a pessoa falar para mim, Alexander, não, eu amo aveia, eu faço mingau de aveia, eu acho maravilhoso, tudo bem. Aí eu vou equilibrar esse carboidrato, a gente não pode esquecer que a aveia tem bastante carboidrato, na alimentação da pessoa. Mas se ela falar, eu como porque é bom para o intestino. Cadê a fruta? Cadê a verdura e o legume, que são interessantes e vão fornecer diversas vitaminas e minerais? Eu estou mais ocupado em trocar sua aveia por outras coisas, tá bom? Então, vamos pegar aqui mais algum. Alexander, pode falar do café, eu não vou falar a marca para não ficar registrado aqui, do café A, B, C ou D? Rita, consuma o café que você tem acesso, né? O foco aqui nas redes sociais é a gente eliminar esse terrorismo. Existe muito terror, o foco maior é eliminar esse terror, você não é proibida de tomar o café, tá bom? Marca que você tem acesso no supermercado, que você faz isso e aquilo. Para o meu paciente eu consigo oferecer o melhor café, eu falo para ele as melhores marcas. Aqui na rede social eu não consigo personalizar isso para vocês,
o que abre a porta para você ser minha paciente também, tá bom? Então, vamos lá. Pum. A Kátia, você foi uma bênção na minha vida, tinha noni congelada, olha que grave. Eu vou ler a frase inteira dela, porque isso aqui é muito grave e as pessoas não sabem, né? Eu, como trabalho com bastante paciente com câncer, eu já sei que existe esse besterol. Eu estou lendo a mensagem porque ela é grande, ela fica cortada aqui, ó. Você foi uma bênção na minha vida, tinha noni congelada, joguei fora, usava óleo, estou usando banha. Parabéns, Kátia, olha que coisa grave. Falaram para ela que noni, que é uma fruta que tem cheiro de queijo podre, é a única fruta que eu proíbo para paciente. Qualquer paciente, né? Qualquer ser humano. Noni é uma fruta que tem cheiro de queijo podre, parece um gengibre com alguns espinhos e cheio de calombinho nessa fruta. Se você colocar na internet, você vai encontrar. Noni é tóxico. Noni, ele pode detonar o seu fígado. Você já vai precisar do fígado para se proteger da químio. E você vai colocar mais um bandido na alimentação para detonar. Você já tem o óleo de soja, que é um bandido, óleo de milho, girassol, tem o açafrão, que é bandido, a linhaça, que é bandido. Vai colocar mais um para arrebentar a sua saúde? Não, para com todos esses bandidos. Para com o noni, para de consumir isso. Se estiver consumindo agora, joga fora. Isso é tóxico. Ele é tão amargo, eu não tomei, tá? Eu tenho amor à minha vida, eu não vou tomar isso não. Ele é tão amargo que as pessoas sugerem tomar noni com suco de uva, porque ele fica mais tolerado. Então, se você tem noni e ela tinha noni congelado, joga fora. Isso é lixo, isso é porcaria. Isso não foi feito para o ser humano consumir. E ela tinha óleo de soja, milho, parou de usar. Que bom, fico muito feliz, né? Fico muito contente. Então, esse terror aqui eu consigo ajudar vocês, né? O olhar geral para a alimentação, do terrorismo. Então, esse é um ponto muito importante. Então, era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Eu vou precisar desligar a live aqui agora. Eu falei dos principais pontos, eu tenho um compromisso agorinha já, às 9 da manhã. Quero agradecer a presença de todos vocês que tornam essa live cada dia mais rica, porque eu consigo ajudar a sua dor. Eu falo de forma geral aquilo que me perguntam, mas eu não sei o que te incomoda, eu não sei o que causa dor, eu não sei o que tira seu sono, eu não sei aquilo que você tem medo, você sabe. Então, se você sabe, coloca na caixinha do story, tá bom? Tem um evento para as pessoas que querem dar um passo a mais para a remissão, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que se chama Maratona, os melhores alimentos durante o câncer. Então, se você tem interesse de dar um passo maior, faça a sua inscrição, porque é por meio do e-mail que eu vou me comunicar com você. A pessoa fala, pá, mas eu acesso o Instagram. Não vai estar no Instagram. Eu não faço divulgação desse evento no Instagram, porque lá é exclusivo para pessoas interessadas e comprometidas. Aqui no Instagram, uma porta aberta, e é muito bem-vindo todos, curiosos, interessados e comprometidos. Mas lá, o curioso não tem interesse de avançar porque ele queria só dar uma olhadinha aqui que estava acontecendo. Então, fica à vontade para fazer a sua inscrição. Se você tiver alguma dúvida, manda para mim na caixinha do Story que eu vou compartilhar com milhares de outras pessoas que talvez tenham a mesma dúvida que você. Eu ajudo você e você me ajuda a tirar a dúvida de várias outras pessoas, tá bom? Então, um excelente dia para você e continuamos em contato aqui nas redes sociais. Um grande abraço. Obrigado aqui pelos corações, pelos 100% e os outros emojis que aparecem durante a live. Acabando já o meu meio litro de água. Espero que você também aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado aqui pelas mensagens de carinho. Estão mandando os corações, 100%, agradeço muito. Essa live foi feita especialmente para você, tá bom? Um grande abraço.